Orientação do ROCAM, Reverendo Dorival Santos Silva. Boa tarde a todos. Esse ensinamento e o salmo de hoje, se vocês repararam, desde o mês passado, está se falando muito sobre missão divina, né? E o meu objetivo é fazer com que as pessoas vão despertando cada vez mais para a nossa essência. É isso que o Bispo Ricardo colocou agora. Às vezes, nós podemos vir na igreja, podemos fazer um monte de coisa, fazer uma promessa, como a Fátima falou, vou lá para Aparecida do Norte, uma amiga que quer fazer, para ficar curada, para ficar bom, um monte de coisa e tal. Nós precisamos sair do nível de miseráveis na fé. Não, nada contra, porque eu também gosto de Aparecida do Norte, qualquer outro lugar, não é isso. Não podemos mais ficar fazendo troca com Deus. Se eu for a tal lugar, eu vou doar, eu vou fazer. Tem que parar com isso, cara. Isso é de uma pobreza espiritual absurda. Eu vou porque eu vou louvar. Eu vou porque eu gosto de ir. Eu vou porque eu vou me encontrar com Deus. Se é Aparecida do Norte, eu vou me encontrar com a Mãe Suprema. Se eu vou num templo budista, eu vou me encontrar com a divindade lá. E assim vai. Mas não ir para... Olha, tá aqui, ó, tô aqui. Então, olha, aquela mega sena eu preciso ganhar. Então, isso é uma pobreza. Parece que Deus é trouxa. Aí, em vez de ser essência divina, vai ser uma essência o quê? Animalesca. E as pessoas não prestam atenção nisso, né? Hoje eu montei uma palestra em cima desse ensinamento e do Salmo. E Mabitô, né, homem de princípios, talvez a resposta mais profunda dele é que nós temos que ser um farol de esperança na vida das pessoas. Nós precisamos ser um farol de esperança na vida das pessoas. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhes mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Esse foi o recado que Saulo recebeu antes da sua visão e tornar-se Paulo, para cumprir sua missão evangelística. No ensinamento de hoje, missão e essência divina do ser humano, o Meixo Sama diz: a essência divina, a alma, foi criada para captar a vontade de Deus para com a pessoa. Mas quando o homem se desviou do caminho do Pai, a sua alma perdeu a pureza original. Além do mais, após a queda do seu estado de graça, o homem começou a cometer pecados e, em função disso, a sua compreensão da vontade divina ficou obscurecida. Assim, sua inclinação para o mal se tornou mais forte. Quando você se afasta da luz, tendencioso a se tornar uma pessoa maléfica você é. Ao mesmo tempo, quanto mais distante da luz, mais foco de atração negativa você também é. Porque você se torna, sabe o quê? Alimento. Você se torna um alimento para o mal, para coisas negativas, e você nem presta atenção. Às vezes você não está bem, e você está indo trabalhar, indo estudar, fazer alguma coisa. Você se sente pesado, altamente irritado do nada, totalmente desconcentrado, e você não sabe o que está acontecendo, nem por quê. É porque tem uma galerinha contigo que fala assim: opa, hoje é dia de festa, vamos fazer uma quermesse aqui nesse caboclo aqui. Porque nós nos tornamos o quê? Alimentos. Alimento. Vão sugar o quê de você? A tua essência. E quanto mais ela sugar isso de você, mais fraco você fica. Mais fraco você fica, no que acontece? Você se torna cada vez mais tendencioso ao mal. Por isso que é importante, mesmo que você não venha na igreja, sabe, auto-jorei. Ministre auto-jorei no peito, na nuca, na cabeça. Ministre auto-jorei, não importa se seja 5 minutos. O poder do jorei que nós temos é tão grande, é tão intenso, que um pouquinho de jorei que você ministra
faz muito a diferença. Muita diferença. Dentro desse ensinamento, olhe a mudança de Saulo a Paulo, quando do encontro dele com o Mestre Jesus. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta, sem conseguir entender o que estava acontecendo. Quem é, Senhor? E recebe a resposta. Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Pensava ele estar combatendo contra os crentes, mas não era bem assim. Estava combatendo contra o próprio Senhor. Esse encontro foi tão impactante que na mesma hora ele reconhece que Jesus é Senhor e pede orientação do que deveria fazer. Senhores, o que queres que faça? Teve uma mudança de atitude instantânea e imediata. Mas eu estou me perguntar assim, mas por que o senhor fala tanto de Paulo, às vezes cita a Bíblia, um monte de coisa e tal, sendo que vocês são espiritualistas? Eu falei, oxi, qual que é a diferença, meu brother? Quarta-feira, né, só Deus? O padre veio aqui, né? Quarta-feira. Acabou a aula aqui, estava atendendo lá, quem chega aqui? O padre, que é membro aqui da igreja. O Frei Edmar, franciscano. Aí veio, fez o donativo dele. Ele traz o donativo, que é impressionante. Ele tem uma paróquia. Né? Veio, fez a gratidão. Depois eu pedi para ele fazer oração aqui no altar. Ministrou, jorei coletivo. Falei, padre, agora você tem que fazer um vulco-vulco aqui. Pegou água, benzeu a água, benzeu a igreja todinha. Com água benta. Não pode. Aí tinha uma frequentadora aqui, né? Ela é messiânica, mas não é da do jorei. Ele é padre? É padre. E pode. Porra. Nós tocamos uma música hoje, na hora do jorei. Não é? Qual o problema? Aí toca música judaica, toca o shofar, toca música budista, toca mantras, toca tudo. Qual que é a beleza do cerimonial voltado para Deus? Eu não estou vendo religião. É do Jesus, é do Buda. É de Deus, mano. Essa humanidade pobre que às vezes sacrifica a essência divina. Porque é tanto pré-julgamento bobo que não vale a pena. Eu tenho uma afinidade muito grande com Paulo de Tarso. Sempre falei isso, eu gosto demais do que ele faz, do que ele falou. Mas ao mesmo tempo eu vejo assim que Meixo Sama também, cara, foi um arrebatador na época dele. Os ensinamentos dele são hiperatuais e tem quem diga ainda que são atrasados, que são ultrapassados. Só uma mente pequena consegue pensar isso. Velho. Se eu pego a Bíblia e leio ela como tem que ler, eu vou encontrar um livro de história. Mas se eu for tirar lições dela, eu vou tirar um livro de atual, mas um livro de moral. Mas se eu procurar aprofundar um pouco mais, eu vou ver o quê? Eu vou ver o material voltado para ensinar a essência divina. E chegou o pessoal a primeira vez ali. Então, assim, tudo o que nós fazemos, tudo o que nós pregamos é voltado para nos aproximar cada vez mais da luz de Deus. Nós não fazemos nada para poder agradar o homem. O homem vai se sentir bem e feliz, por quê? Porque o que nós fazemos para Deus reflete na sua essência. Porque se eu fizer apenas voltado para agradar o homem, a minha oração não chega até Deus. Né? Eu não vou passar de um puxa-saco do homem. Nada mais. Paulo entrou em Damasco completamente cego. E nesse item, Ananias recebe uma mensagem de Deus em visão de que deveria ir ao encontro de Saulo. Ananias tentou argumentar porque conhecia muito bem a fama dele, porém Saulo havia sido escolhido por Deus. Esse é para mim um vaso escolhido. Jesus escolhera e ponto final. Não importava mais seus erros, sua história de perseguidor. Nada disso importava mais. Não para Deus. Tem umas coisas que são muito misteriosas. Quando eu venho aqui para o altar, que eu me curvo aqui para fazer uma palestra ou para ministrar o jorei, nessa hora eu procuro absorver a essência do que Deus quer me mandar falar. Muitas vezes o que está falando aqui não é nem o Dorival, não é nem o reverendo Dorival. Muitas vezes alguma coisa acontece aqui que eu não sei explicar o que é, eu só sinto. E às vezes lendo uma palestra que eu já escrevi, é como se fosse a primeira vez. E a emoção que eu sinto ao ler é como se eu estivesse vivenciando o que eu estou falando. Então, as palavras, como o ministro Ricardo falou, ela tem um peso muito grande.
Quando eu escrevo uma palestra, eu não escrevo uma palestra para me agradar. Eu preciso ser um eco de Deus. Eu preciso ser um eco de Meixo Sama no coração das pessoas. Se você me falou que sentiu muito espírito aqui hoje, um monte, né? Um monte. Sabe por quê? Porque eles estão desesperados e querem encontrar um alento, um acolhimento. E a arte do Jorei é muito mais do que uma igreja. As pessoas confundem quantidade com qualidade. As pessoas confundem dinheiro com donativo. As pessoas confundem oração com lamúria, com desespero. Oração não é isso, donativo não é isso. Então, às vezes eu me emociono aqui, mas é como se quem estivesse ao meu lado, junto comigo, estivesse lendo a sua história. Dá para entender? Saulo havia sido escolhido por Deus. Esse é para mim um vaso escolhido. Jesus escolhera e ponto final. Não importava mais seus erros, sua história, seu de perseguidor. Nada disso importava mais. Não para Deus. Depois da sua conversão, Saulo enfrentaria ainda mais dificuldades. Os irmãos não criam em sua conversão. E quando Saulo chega a Jerusalém, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Era o início dos sofrimentos de Paulo. Uma coisinha que vemos até hoje entranhada em muitas igrejas. O julgamento pelos erros passados das pessoas que se convertem, como se não pudessem mudar de atitude. Pregamos que Deus muda a vida das pessoas, mas às vezes agimos como se isso não fosse verdade. Não é? Muitos já passaram por situações assim, como Paulo. Meixo Sama, depois que foi perseguido e preso e caluniado, também sentiu essa rejeição. Quando somos escolhidos por Deus, Ele sabe exatamente onde podemos e onde iremos chegar e a frutificação que poderemos produzir em prol da construção do reino do céu. Saulo foi escolhido para produzir frutos no nome de Deus. Vaso escolhido tem utilidade, é escolhido com um determinado objetivo. E o de Saulo era ser um propagador das boas novas da salvação. Todos nós aqui, de alguma forma, somos vasos escolhidos. Só que a gente não valoriza isso. Muitos aqui preferem ser um vaso que coloca lixo ao invés de ser um vaso para receber a vontade de Deus. Deixa que Deus o molde. Deixa que Deus trabalhe isso em vocês. Deixa que Deus atue nas vossas vidas. Confie, entregue, se devote. Eu não tenho muito tempo, não importa. É 1 hora, é 5 minutos, é 10 minutos. É o tempo seu e Deus. E vale para uma vida. Porque talvez não haja uma segunda oportunidade. Eu não contei que um amigo meu morreu no mês passado? Ele era meu braço direito, na época dos jovens. Ele morreu e não pôde ver, na sua despedida, não pôde ver seus filhos nem sua esposa. Ninguém da família. Morreu sozinho. Vamos dizer assim. Então não pôde dar um último adeus, não pôde dar um oi, tchau, não nada. Simplesmente passou mal, papo, internou, passou um tempo e morreu. Então, nós não sabemos o que vamos fazer amanhã, daqui a 5 minutos, nada. Os nossos planos são muito perenes, porque nós não valorizamos o agora. Sofremos pelo amanhã, pelo ontem, esquecemos que agora é o momento. Ué. Ai, que amanhã eu tenho que fazer tal coisa, meu Deus, não sei o que lá. E ontem eu não fiz, hoje estava difícil, mas amanhã... Aí você não vive nem ontem, nem hoje, nem amanhã. Você se lasca todo no ponto. Estou parado aqui no ponto. Então, nós não valorizamos em momento algum a nossa vida, porque nós somos, infelizmente, extremamente egoístas com o tempo. Nós queremos que o tempo seja nosso, do nosso jeito, da nossa hora, mas nós não respeitamos o tempo de Deus. Então, se é hoje, se é agora, eu estou no culto, eu vou rezar, eu vou me devotar. Não vou pedir, Meixo Sama, sabe o que eu preciso? Mas, Meixo Sama, olha, isso. Pode comunicar. Essa história fala assim, não, Deus sabe o que eu estou precisando. Não, Deus sabe. Tu verbalizou? Se você não falou o que ele precisa, fala assim, é que nem eu atendo as pessoas aqui. Ah, reverendo, o senhor sabe o que eu estou passando, né? Não, você não falou? Eu sei que o senhor tem o dom da visão, o senhor pode ver. Eu falei, o dom da visão? Sabe, eu não tenho o túnel do tempo para poder viajar de vez em quando, fazer umas voltas lá. Não tem como. Eu não tenho bola de cristal. Eu não sou vidente. Eu só posso orientar em cima daquilo que a pessoa fabre o coração dela.
Deus só pode entrar para orientar uma pessoa se ela abre seu coração para que a vontade divina se manifeste. Enquanto ela fica fechada, a essência divina não se manifesta. O que se manifesta é um coração fechado. Então ali só entra o quê? A vontade humana. Para a orientação dar efeito, tem que entrar na essência divina da pessoa. Paulo entendeu a sua responsabilidade de uma forma tão intensa e profunda que chega a declarar: porque se anuncio o evangelho, não tenho do que me gloriar, pois me é imposta essa obrigação. E ai de mim se não anunciar o evangelho. Isso nada tem a ver com funções eclesiásticas. Trata-se de mais nada de compreender qual é a nossa responsabilidade diante da ordem dada pelo Cristo. Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Trata-se do desejo ardente de compartilhar com o mundo, com a família, parentes, amigos e até com os inimigos a boa nova de salvação. Ser escolhido não significa isenção de problemas e dificuldades. Saulo enfrentou muitas dificuldades, muitas adversidades. Em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. A nossa missão aqui na Arca do Jorei, ela não é uma missão comum. Porque veja, quando a igreja foi aberta, já falei isso várias vezes, eu fui contra. Eu não queria abrir igreja de jeito nenhum, dá um trabalho lascado esse negócio. Né? Mas ao mesmo tempo que fui escolhido, já que eu entrei, agora eu vou entrar para ganhar. Eu vou até o fim. Se eu fosse covarde, eu teria desistido. E essa palavra covarde é uma palavra muito pesada. Não é? E todos nós já fomos covardes em alguma fase das nossas vidas. E a gente se arrepende amargamente. Não é? De ter sido covardes em alguma situação. Uma palavra que não foi dita, uma situação que não foi enfrentada, um encolhimento, sabe? Tem momentos que você tem que manifestar o seu gá. E tem momentos que você tem que segurar o seu gá. É dágio e xojo. Muitas vezes nós deixamos que pessoas montaram nas nossas costas e a gente fala assim, então, é para não magoar, né? Você está lascado, meu filho, vai morrer assim. Ah, isso é um bem? Não, isso não é bem. Isso foi covardia. E essa covardia acaba com a nossa vida. Então, quando escolhi, graças a Missa Elisete, Missa Cida na época depois, Missa Marcos, Zé Vicente, né? Quem mais estava? Os meninos que eram tudo pivete, mas estavam em casa ainda, né? Quantos? A dona Hélia, que estava viva. Quantos começaram com a gente num grupinho pequeno? O Roger, que foi o cara que inventou esse trem todo, né? Quantos começaram e foram até o fim, que aguentaram? Alguns já morreram. Mas se eu tivesse desistido no meio do caminho pelas adversidades, porque tudo que Paulo viveu, eu vivi. Eu fui atacado pra caramba, massacrado pra caramba até hoje. Né? A gente fala de Mexução, parece estar falando do Cramunhão, para grupos messiânicos, inclusive. Demorou 20 anos, um pouco menos, para as pessoas nos respeitarem. Porque viram que nós não somos o quê? Mercantilistas. Nós não queremos o dinheiro de ninguém, não queremos a alma de ninguém. Nós queremos apenas transformar a vida das pessoas. O restante é fruto. É fruto. Né? É fruto. Então, assim, cada um de vocês, quem já é membro, que recebeu o seu Ricário, quando se curvou perante Deus, se tornou um vaso escolhido por Deus. Deixe que Ele te utilize. Não diga não para Deus nunca. Não seja covarde, não seja preguiçoso, não seja omisso. Aproveite enquanto há tempo, porque o nosso tempo está muito escasso, está muito curto. O dia, a dona Alice falou para mim, né, dona Alice, que o tempo não está mais com 24 horas, está acho que com 17 e alguma coisa, de tão rápido que está passando. E podem prestar atenção nisso. Só que pensa bem, se você dorme 6, 7 horas por dia, e o tempo já está escasso, você fica metade do seu dia reclamando da vida, então você não viveu. Não viveu. Ser escolhido significa ser sustentado pela graça divina em meio a qualquer dificuldade ou fraqueza. E disse-me, a minha graça te basta. Essa graça, esse favor imerecido que recebemos do próprio Deus para suportar e avançar e caminhar e não desistir
continuar e seguir em frente e diante de todas as barreiras que Paulo enfrentou no exercício do seu ministério, foi essa maravilhosa graça que impulsionou a chegar até o fim. E ainda poder dizer, quando ele estava para morrer, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Quantos de nós vai poder chegar no fim da vida e falar isso aqui? Não é? Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amaram a sua vida, a sua vinda. A fé não desfaleceu e a esperança de uma recompensa espiritual futura permanecia. O que nós estamos semeando para o futuro? Qual é o nosso legado na história? Quantas pessoas que existem hoje, que nós conhecemos, têm gratidão pela nossa existência? Aquela pessoa, um dia que eu precisei, fez oração para mim, ministrou, orei em mim, me ajudou. Quem tem gratidão pela sua existência? Muitas pessoas têm até nojo de encontrar perto. Não é? Deus me livre aquela pessoa perto de mim, eu quero que se suma. Imagina, as pessoas nem entendem o que é isso. Aí vai para o mundo espiritual, fica lá como um mendigo, um miserável. Nas profundezas das trevas mais profundas. Basta ler os livros espíritas mais profundos, como A Marca da Besta, do Robson Pinheiro e outros mais. Vocês vão ver como é que é o anjo, a história de um anjo. Vai ver como é que é as profundezas, como é que as almas ficam lá em sofrimento. Desesperadas. Eu tenho relatos, amigos meus, que são ministros de outra messiânica, relatos que pessoas incorporaram mandando um recado de ministros e reverendos que já morreram no inferno. Pelo amor de Deus, acordem. Vocês atuantes, integrantes, atuem. Se voltem para Deus, busquem mais Meixo Sama, sejam sinceros. Eu estou sofrendo. Eu não posso chegar nem perto de Meixo Sama. E eu era ministro, eu era reverendo, eu estou no inferno. Aí imagina padres, pastores, falsos médiuns. Imagina. Então nós temos que ser a diferença. Pelo menos uma pessoa eu tenho que me encaminhar e mudar a vida dela. Pode parecer pouco? Não é pouco. Uma vez, já contei essa história aqui, uma senhora, lá no Japão, tinha um ministro numa idade que reclamava muito de uma senhorinha, que não encaminhava ninguém. A senhora só vem aqui dedicar, mas não faz nada, não sei o que lá, só vem, quem sabe jorei e vai embora. Aí chegou o ministro mais antigo e falou assim, você conhece aquela senhora? Não, não conheço. Falei assim, pois ela só encaminhou uma pessoa, realmente, tá vendo? Não falei? Né? Ela encaminhou a Shibui Sosai. A Shibui Sosai foi um dos maiores discípulos de Meixo Sama. Um dos maiores discípulos de Meixo Sama. Só encaminhou uma pessoa. Né? Então, às vezes, que nem um amigo meu que me encaminhou, só encaminhou a mim. Ele não é messiânico mais hoje. Mas ele me encaminhou. Hoje existe uma igreja e ele está muito bem de vida hoje. Está muito bem. Porque o mérito da gratidão que as pessoas oram aqui nesse altar também chega até ele, porque ele me encaminhou. Então, quantos de nós, quem ora pela gente? Já pararam para pensar? Quem faz uma oração pela gente? Pela nossa felicidade, por gratidão? Quem ora? Se eu sou omisso, se eu sou preguiçoso, quando eu morrer, ninguém vai nem lembrar que eu existi. Ou então já vai tarde. Vai jogar terrinha lá, vaza, né? É assim, ué. Eu já tive pessoas que falaram assim, eu fui no final para ver se o cara tinha morrido mesmo, tão ruim que era. É, ué. Independente das dificuldades que alguém na missão possa estar passando, possa estar enfrentando, se crê que é um escolhido de Deus, continue perseverando, pois na sua vida se cumprirão os propósitos de Deus. Nada, ninguém, e nem alguma coisa no mundo espiritual ou físico pode impedir a obra de Deus, a obra que Deus inicia na vida de um vaso escolhido. Como eu falei, há 21 anos atrás, sem saber, a gente nascia a arte do jorei. Há 20 anos ela existe. Nós sabíamos o que ia acontecer com a igreja? A gente imaginava que a igreja ia estar em vários países? Não. E nem imagino o que vai acontecer daqui a uma semana, daqui a 10 dias, daqui a um mês. Talvez uma das maiores revoluções da igreja.
Que as pessoas vão pensar, como isso pode acontecer? A resposta é simples, numa pequena palavra chamada fé. Alinhada com comprometimento. Alinhada com makoto, sinceridade. Eu não posso pedir nada a Deus se eu não faço por merecer. Eu não posso falar, Deus, me dá paciência. Ele vai dar um caminhão de problema para você resolver, ué. Ué, tu não quer ter paciência? Você só vai aprender a ter paciência com problemas. Ai, meu Deus, eu quero ser próspero. Você vai sofrer o cão, meu amigo. Para aprender o que é não ter, para valorizar quando tiver. Às vezes a pessoa é tão rica, porque ela tem R$1 no bolso e não valoriza isso. Não é? Quem não tem nada, não tem nada. Quem tem R$1 no bolso, tem R$1 no bolso. É a sua riqueza. Mas a pessoa que acha que ser rico é ter milhões na conta. Né? Não é isso, não. Tem pessoas que têm milhões e são paupérrimas. Podemos definir a missão de vida como a razão da nossa existência. É algo que preenche o nosso ser e nos inspira a sermos melhores a cada dia. Quando descobrimos o que faz pulsar mais forte o nosso coração, fazemos disso um projeto de vida. Ou seja, transformamos o desejo em ação para que a missão se concretize. Tem pessoas que querem ser ministro, em outros lugares que me chamam, eu quero ser ministro, eu quero ser ministro. Faz por onde, meu filho? Dedique. Cumpra a sua missão, seja um excelente membro, a missão vem naturalmente. A pessoa já quer ser sem ter conhecimento, sem ter fé, sem ter busca, nada. Falei, sabe que você tem? Não, eu tenho fé, confio pra caramba, eu quero saber disso porque eu confio. Tem certeza? Se você purificar pesada, vai aguentar? Vai aguentar sofrer financeiramente, é uma miséria? Vai aguentar uma doença ferrada? Vai aguentar conflitos intermináveis? Vai aguentar traições? Vai aguentar calúnias? Vai aguentar? Falar é fácil, ué. Falar é fácil. Você vivenciar a purificação é uma das etapas mais difíceis na vida do sacerdote e de qualquer pessoa. No sacerdócio é mais difícil, sabe por quê? Porque você não pode baixar a cabeça. O membro pode chegar aqui, rolar no chão, xingar, espernear, fazer o diabo a quatro. O sacerdote não, cara. Vou chegar aqui, Deus, você me abandonou. Não. Eu tenho que chegar aqui e falar, Deus, o que o Senhor quer me mostrar? Eu tenho que tirar lições da dor, do sofrimento, da lágrima, do sangue. Eu tenho que tirar lições. Porque se eu não tirar lições, eu vou ser mais um na multidão, eu sou mais um Zé Ruela, que ele fala que é, mas não tem postura, não tem nada. A minha fé, a fé no sacerdote, ela é provada todo santo dia. Na alegria e na tristeza. Na tristeza, porque você não pode baixar a cabeça. E na alegria, porque você não pode se iludir. As pessoas, quando se iludem na alegria, elas se perdem e abandonam Deus. A missão da vida, de vida, está relacionada à vocação, que é um chamado que recebemos de Deus sobre um caminho a ser seguido. Podemos compreender, então, que a missão de vida é uma descoberta que parte dos nossos anseios pessoais e também de um desejo divino. Quem assume um compromisso de amor, lutando em prol de alguma causa justa, será farol da esperança na vida das pessoas, encontrando a sua essência, e essa é a verdadeira felicidade. Amar é a razão da nossa vida. É mais que sentimento ou emoções. É compromisso, é decisão, é movimento livre e desinteressado na direção dos outros. É o que eu sempre falo, é a essência do amor. A essência de Meixo Sama é o amor pleno, amplo e irrestrito. Devemos encarar a vocação como um presente de Deus. Ele tem um plano definido para nossas vidas. E quanto maior a nossa conexão com Ele, mais próximos de ouvir o seu chamado. Vale ressaltar também que esse chamamento acontece com todos nós de diferentes formas. Ou seja, toda pessoa tem uma vocação a ser desenvolvida. Cada um pode ter uma profissão, cada um pode ter um propósito. Se a sua vocação é essa e você faz por amor, é a sua linha. A Flávia é cozinheira. Cozinha para Dedéu. O seu filho, né, tem o dom também. Como a Sandra falou ontem do seu filho, que é oftalmo, como descobriu o dom que ele teve, tão pequeno, tão criança. Nós não sabemos, cara. Mas quando você tem vocação e Deus te escolhe, deixa de ser uma profissão para ser
um sacerdócio também. Cuidar de pessoas, cuidar de uma comida, cuidar de atendimento, não importa. Tudo é um sacerdócio. Mesmo na parte de exatas, vocês trabalham. É um sacerdócio, cara. Porque você resolve o quê? Resolve problemas. Você dá soluções. Você abre portas, dá acesso. Né? E é um sacerdócio, cara. Orienta pessoas como fazer certo. Corrige. Dá bronca. É um sacerdócio. Ser advogada como a dona Shirley é um sacerdócio. Tudo é um sacerdócio. Até limpeza. Até faxina é um sacerdócio. Porque você tem que fazer algo que ninguém faz igual a você. Que ninguém faz melhor que você. Professora, como a dona Alice, também é um sacerdócio. Olha, o dela então, de formar crianças, de formar jovens, de formar adultos para o futuro. A geração que ela formou hoje, tem muita gente bem sucedida, né? Mas as gerações atuais que estão sendo formadas, dá até medo. Você não sabe o que vai acontecer com elas. No salmo de hoje, Meixo Sama, o homem de princípios, temos a orientação de Meixo Sama sobre sempre mantermos a umidade de nossa missão. Prefira os indivíduos que se fazem amados àqueles que como heróis são exaltados. As alegrias e tristezas que se encontram nesse mundo é o homem que as cria com suas próprias mãos. Ainda que empenhado num grande ideal, jamais me descuido das coisas pequeninas. Devemos encarar a vocação como um presente de Deus. Ele tem um plano definido para nossas vidas, e quanto maior a nossa conexão com Ele, mais próximos ficamos de ouvir o seu chamado. Vale ressaltar também que esse chamamento acontece com todos nós, de diferentes formas. Toda pessoa tem uma vocação a ser desenvolvida. Na fé, o que precede qualquer engajamento é o encontro com Deus. Não nos é solicitado sermos super-heróis, super-homens, para nos tornarmos mensageiros da esperança, porta-vozes de Deus, missionários do Evangelho. É na nossa humanidade, com a nossa fragilidade e nossos limites, que Deus nos convida a nos comprometermos numa missão que nos supera, mas missão que podemos cumprir e realizar. Depois de ter encontrado Deus, tê-lo reconhecido, depois de ter aceitado a nossa humanidade em toda a sua fragilidade, devemos ser capazes de realizar a missão divina que nos foi confiada. Essa missão consiste em transformar o mundo, em humanizá-lo, tornando-o melhor. Ela comporta muitos fracassos e muitos reveses, mas é uma missão possível e necessária, se quisermos viver e sobreviver. Meixo Sama diz: todos os homens são iguais perante Deus, mas a missão que ele designou a cada um é diferente. A incumbência pessoal representa a maneira como Deus quer que o homem trabalhe neste mundo. Todavia, ela também reflete a pureza da sua alma. Quanto mais pura ela for e mais forte estiver inclinada para o bem, mais elevada será a sua classificação na escala espiritual e maior será a sua missão. A capacidade, o caráter e outros atributos pessoais também correspondem à natureza da missão específica que recebeu do Pai. Paulo também diz: e não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu cuidava dos jovens em São Caetano, eu dizia para eles que nós temos que ser rebeldes. Mas rebeldes com causa, não babaca. Rebeldes. Se alguém falasse não para a gente, tem que falar por que não. Explicar o porquê ou não. Eu dizia que o jovem tem que deixar de ser burro de carga para servir e mostrar resultado. E nós conseguimos muito, muito isso. Muito isso. Só que isso incomoda. Quando você deixa de ser tutelado e começa a liderar, isso incomoda. Até então, aquela ovelhinha, boazinha, bonitinha, estava lá, servia bonitinho. Tal. Quando ela se rebela e ela quer virar um leão, o couro come. Como você fala isso assim comigo? Onde já se viu, seu ingrato, tal, seu irresponsável, seu mal educado? Não é assim?
falei, mas até enquanto eu falava só amém para tudo, eu era bonzinho. Então nós, como messiânicos, temos que ser diferentes. Diferentes. O que é meu, o que é seu. Não pego o que é meu, que eu não pego o que é seu. Mas, por merecimento, quando Deus te dá uma coisa, quando Ele se compromete a te dar alguma coisa, nem Satanás toma de você, que ele não tem coragem. Mas para isso tem que estar olhando ele no olho e falar assim, você quer o que aqui, meu brother? Aqui não. Mas se você fica, assim, aquilo ali é facinho de pegar. Temos que bater o pé no chão. Na sua terra, na sua casa, no seu espaço, bata o pé no chão, firme. Aqui eu mando. Aqui é meu pedaço. Aqui ninguém apita. Né? Porque muitas vezes as pessoas permitem que terceiros mandem na sua vida. E você não faz nada para poder reverter isso. Pelo contrário, vem procurar orientação. Não aguento mais. Que fulano, que fulana, que não sei o que lá. Cara, mas toma uma decisão, ué. Eu não posso decidir pela pessoa. Eu não posso dar uns tabefes no seu patrão. Não posso fazer nada disso. Né? É a pessoa que tem que decidir quem ela é de fato. Eu vou encerrar com o ensinamento do Meixo Sama, que esse ensinamento aqui talvez seja literalmente o ensinamento do século XXI, desse ano 2024 e adiante. A missão do Mamerito, a missão do homem verdadeiro, Mamerito. Né? Há tempo estou alertando para a chegada de um período de terror. Agora sinto que está próximo. O povo, contudo, ainda não percebeu as mudanças que começam a ocorrer. É certo que daqui a alguns anos aumentará de maneira assustadora o número de doentes. Muitas pessoas começarão a morrer repentinamente, sem que os médicos tenham condições de diagnosticar a causa. Isso foi ontem? É hoje, né? Ao mesmo tempo, surgirão em todas as partes do mundo doenças cada vez mais estranhas, para as quais não haverá tratamento eficiente. Como consequência dessa situação, ocorrerá um agravamento do estado de saúde da população em geral. Lembra da Covid? Daí que, a partir dessa época, as pessoas começaram a duvidar da eficiência da medicina convencional. Por outro lado, os ensinamentos sobre a medicina divina passarão a ganhar importância e a serem entendidos e aceitos em larga escala e também em profundidade. Será o momento em que uma grande quantidade de doentes buscará o jorei como único meio de salvação e os membros, Mamerito, vão estar extremamente atarefados devido ao extenso número de horas durante as quais precisaram dedicar ministrando o jorei. Posso afirmar, por isso, que nesse instante terá início a verdadeira cena do nosso trabalho. Até agora, Deus só tem preparado os atores, os instrumentos, que na verdade são cada um de vocês. Quando, porém, chegar a época da grande purificação, haverá tanto trabalho a ser executado, explicações dos meus ensinamentos e da canalização do jorei, que com certeza faltará gente preparada para tão imensa tarefa. Em muitos casos, vai acontecer do próprio médico desistir de tratar determinadas enfermidades, quando, por exemplo, aplicar uma injeção e esta causar a morte repentina do paciente. Ao mesmo tempo, essa situação servirá de incentivo para as pessoas começarem a se lembrar daquilo que a gente vem divulgando sobre jorei e doença, e dessa forma procurarem a luz de Deus como a única corda de salvação. Por isso, é preciso que haja muitos Mameritos aptos a atender aqueles que solicitarem ajuda. É atual ou não é? Quantas pessoas estão morrendo hoje de coração, de AVC, depois de tomar a vacina da Covid? Eu comecei a ter problemas de saúde, meus filhos. Cadê essa bodega dessa vacina? É negacionista. Isso é o focinho que é negacionista. Não é você que está sofrendo? Na África, eu falei esses dias com o pessoal lá, o surto voltou. E está pior, de jovens de 20 anos morrendo de AVC. Porque a vacina que foi para lá foi de 5ª categoria. Como é África, manda qualquer tranqueira para lá que serve. Porque eles querem a terra. Querem tirar as pessoas e pegar a terra. Então, assim, Meixo Sama, como é que fala que isso aqui é desatualizado? Não é super atual, parece que viu o Jornal Nacional, que é trevoso, e colocou e fez a matéria, fez o ensinamento. Estamos passando por uma grande turbulência e vai aumentar mais ainda. Precisamos fortalecer a nossa essência divina, a nossa força, a nossa fé. O jorei que a gente ministra tem que salvar pessoas realmente, tem que ter um poder de cura gigantesco, que não é nosso, é de Deus Supremo, e para isso é a prática, oração, jorei, constantemente. Não veio na igreja, estou em casa, auto-jorei. Se alguém pedir, jorei online, ministra em jorei. Fortaleça o seu canal de transmissão, porque vai ser necessário muito em breve. Começando por nós mesmos,
com nós mesmos. Temos que criar um escudo de proteção para nós mesmos. Sempre que tiver a chance de ser luz na vida de alguém, seja. Sorria, abrace, cumprimente, ouça. Às vezes a gente pode salvar o dia ou a vida de alguém, sem nem perceber. Não é? Muito obrigado a todos. Boa missão. E vamos em frente. Prestar atenção nas coisas, né? Obrigado a todos.